Toda vez que termina uma guerra, a primeira pergunta que se faz é quem saiu vencedor e quem que perdeu esse conflito. Mas no mundo real é muito difícil muitas vezes que a gente consiga saber com certeza qual que foi o vencedor de uma guerra, uma vez que não basta simplesmente analisar quem que perdeu mais soldados, quem que realizou mais ataques ou até mesmo quem que causou a maior destruição. Se fosse simples assim, o Vietnã teria perdido a guerra para os Estados Unidos e a União Soviética também teria sido derrotada pela Alemanha nazista, o que sabemos que não aconteceu. Na realidade, as guerras não seguem placares pré-estabelecidos e muitas vezes o lado que vence até é o lado que sofreu mais perdas, mas é o lado que conseguiu ficar mais próximo de atingir os seus objetivos estratégicos. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar quem que saiu vencedor nessa guerra de 12 dias entre Irã e Israel. Recomendo que fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão ver que a resposta não é tão simples assim. Antes de explicar quem que venceu a Guerra dos 12 Dias, é fundamental que a gente fale sobre o que não determina um vitorioso em um conflito militar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o número de mortos, sejam soldados ou civis, não é determinante para que a gente avalie quem que venceu uma guerra contra um inimigo. Cada guerra ela é travada em um cenário específico e em um contexto determinado, de modo que é muito difícil saber exatamente, apenas pelo número de mortos, quem que levou a vantagem nessa disputa. A União Soviética, por exemplo, enfrentou a Alemanha nazista, sobretudo em seu território. E por conta da brutalidade dos soldados nazistas, sofreu um número de mortos muito significativo, tendo sido o país que mais sofreu com isso na Segunda Guerra Mundial e, mesmo assim, foi o país que mais colaborou para a vitória diante da Alemanha nazista. Da mesma forma, o Vietnã foi severamente bombardeado pelos Estados Unidos na guerra contra esse país. Inclusive, os Estados Unidos lançaram contra o Vietnã um montante de bombas superior a tudo que havia sido utilizado na Segunda Guerra Mundial e, mesmo assim, quem venceu essa guerra foi o Vietnã. Além disso, tampouco a gente pode definir um vencedor pela quantidade de bombardeios realizados, pelo número de armamentos destruídos ou simplesmente pelo impacto que o ataque de um inimigo teve em relação a outro. Na verdade, quando a gente fala de países que têm um desnível tecnológico nas suas forças armadas, é muito comum que um país seja capaz de causar grandes destruições contra o seu inimigo e, mesmo assim, sem se sagrar vencedor desse conflito. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade do espetáculo que é agravada, inclusive, pela quantidade do efeito das redes sociais na população em geral. Desse modo, é muito comum, então, que a gente fique muito impactado pelas imagens de grandes bombardeios e destruições expressivas, mas não necessariamente é isso que vai determinar quem que é capaz de vencer uma guerra, quem que conseguiu efetivamente atingir os seus objetivos. Mas se esses fatores não são os determinantes para que a gente consiga determinar o vencedor, o que, afinal, é necessário para a gente saber a resposta dessa pergunta? O que assegura a vitória em um conflito militar é a capacidade que um país teve de atingir os seus objetivos estratégicos que foram colocados na hora de iniciar esse conflito. Muitas vezes, esses objetivos estratégicos eles são expressos verbalmente por meio de declarações oficiais dos países envolvidos na disputa. Em outros cenários, apenas a gente consegue averiguar quais são esses objetivos estratégicos de maneira tácita, simplesmente analisando nas entrelinhas quais que são as verdadeiras motivações pelas quais os países foram à guerra. Nesse caso específico, como a gente vai ver na sequência, é muito fácil identificar quais que eram os objetivos estratégicos de Israel, Estados Unidos e Irã, o que é fundamental para que a gente consiga determinar quem que saiu vencedor nessa disputa. Israel, desde antes do início desse conflito, já havia afirmado, por meio dos seus políticos e dos seus representantes, que tinha dois objetivos estratégicos fundamentais. O primeiro deles era a destruição do programa nuclear iraniano, que, segundo os israelenses, apresentaria um caráter militar, e o segundo seria colaborar para a derrubada do governo iraniano, que é herdeiro da Revolução de 1979. Já os Estados Unidos, eles apresentaram uma política um tanto quanto incerta, menos clara, mas mesmo assim, em alguns momentos, Donald Trump afirmou que tinha como objetivo destruir o programa nuclear iraniano e também que ele tinha interesse em viabilizar uma mudança de governo no Irã.
Por outro lado, os iranianos eles não tinham interesse nessa guerra, eles não queriam que essa guerra tivesse acontecido e eles várias vezes argumentaram que estariam dispostos a um cessar-fogo desde que Israel parasse de atacá-lo. Portanto, nós podemos considerar que os objetivos estratégicos do Irã nessa guerra eram justamente evitar a destruição do seu programa nuclear e, por óbvio, manter o seu governo em funcionamento. Mas é claro que isso só poderia acontecer se os iranianos conseguissem demonstrar uma capacidade ofensiva significativa. Ou seja, para manter o seu programa nuclear e garantir que seu governo não caísse, o Irã precisava se mostrar capaz de atingir o território israelense com precisão, como de fato aconteceu, e também que ele teria condições de atingir bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que ele fez especificamente no Catar. Sendo esses os objetivos em disputa, vamos analisar cada um deles e ver quem que se aproximou da vitória nesse conflito. O programa nuclear iraniano é alvo de críticas do Estado de Israel há muito tempo. Desde os anos 90, vocês encontram declarações de Netanyahu afirmando que o Irã estaria muito próximo de ter uma bomba atômica. Isso, inclusive, se tornou até piada, porque há muito tempo ele fala que os iranianos estariam realmente próximos desse feito, mas efetivamente nada disso aconteceu e não há evidências de que o Irã esteja perto de desenvolver bombas nucleares. De qualquer modo, por conta desse fator, então, na madrugada do dia 13 de junho, Israel iniciou esse conflito lançando drones e mísseis contra unidades nucleares iranianas, com o objetivo, é claro, de acabar com as possibilidades de enriquecimento de urânio em território iraniano. Embora muitos desses ataques tenham sido bem-sucedidos em assassinar militares e seus familiares, muitas vezes, e também cientistas iranianos, na verdade, não há qualquer indício de que Israel tenha conseguido encerrar o programa nuclear iraniano, o que ficou provado, inclusive, pelo fato de que nos dias seguintes Israel começou a pressionar os Estados Unidos para entrar nessa guerra. E o motivo para essa pressão é o fato de que apenas os Estados Unidos teriam bombas destruidoras de bunkers que, na visão de Israel, seriam necessárias e eficientes para paralisar por completo o programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo, em mais de uma oportunidade, Netanyahu e seus ministros afirmaram que essa guerra não era contra o Irã, não era contra o povo iraniano, mas sim contra o governo do Irã e o seu programa nuclear. O que não deixa de ser irônico, né, pessoal? Porque uma vez que um país está realizando ataques contra um outro país, ele dizer simplesmente que esse ataque não é contra a sua população não deixa de soar, no mínimo, estranho e hipócrita. Mesmo assim, o que a gente tem de concreto é o fato de que Israel reconheceu que não conseguiria sozinha acabar com o programa nuclear iraniano e que precisaria da ajuda dos Estados Unidos para realizar esse objetivo. Essa ajuda efetivamente veio na noite do dia 21 de junho, quando Donald Trump afirmou nas suas redes sociais que os Estados Unidos haviam realizado ataques contra 3 unidades nucleares iranianas, que eram justamente as instalações nucleares que Israel queria atacar há muito tempo. Ao contrário do que imaginavam os israelenses e até mesmo outros ocidentais, essa guerra realizada contra o Irã não promoveu qualquer tipo de mudança no governo do Irã, nem mesmo protestos significativos contra os líderes políticos iranianos. Ainda que sim, de fato, exista uma oposição significativa ao governo do Irã, como há em qualquer país do mundo, a gente não conseguiu ter qualquer sinal ou evidência de que essa população estaria interessada em derrubar o governo justamente no momento em que o país estava sendo atacado pelos Estados Unidos e por Israel. E esse fato, na verdade, ele não deveria nos surpreender, porque é muito comum que países que estão passando por esse tipo de violência, que estão sofrendo agressões de outros países, os seus governos acabem aumentando a sua popularidade, porque a população passa a vê-lo como um injustiçado, como alguém que precisa de apoio para repelir justamente as forças estrangeiras que estão tentando atacar o seu país. No caso específico do Irã, por ser um país com uma tradição imperial, um país que é herdeiro do Império Persa, é um país que tem uma população muito orgulhosa de si mesma e também da história do Irã e da história de tudo que a Grande Pérsia fez no passado. E quando a gente tem uma situação em que uma população é tão orgulhosa do país, mesmo que essas pessoas sejam contra o governo em questão, no momento em que o país está sendo atacado, o mais normal é que essas pessoas se coloquem favoravelmente ao lado do governo, pelo menos até o momento em que os inimigos sejam impedidos de realizar esses ataques que eles iniciaram recentemente. Portanto, se Netanyahu imaginava que haveria uma sublevação popular no Irã,
o que ele viu foi justamente o contrário. Ele viu uma situação em que até mesmo críticos do governo iraniano acabaram se aproximando e defendendo o governo com o objetivo de impedir que os Estados Unidos e que Israel realizassem novos ataques contra o Irã. Já em relação ao objetivo da destruição do programa nuclear iraniano, os resultados não foram muito melhores. Algumas fontes ligadas à inteligência nos Estados Unidos, inclusive, afirmaram que, apesar dos bombardeios com essas bombas supostamente capazes de destruir bunkers que os Estados Unidos fizeram lá no dia 21 de junho, mesmo assim, não houve danos significativos contra as instalações nucleares iranianas de Fordow e de Natanz, que eram as mais difíceis de serem destruídas justamente porque estavam no subsolo. Inclusive, há algumas informações de que todo o material físsil que estava estocado nesses locais já havia sido deslocado, já havia sido transferido para outras regiões cujo conhecimento a gente não sabe até o momento. Ainda que alguns cientistas iranianos tenham sido assassinados pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos, mesmo assim, a gente não pode imaginar que haja qualquer prejuízo para que o Irã mantenha o seu programa nuclear. Até porque não é a primeira vez que Israel promoveu assassinatos contra cientistas iranianos. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, como a nossa imprensa muitas vezes ela tem uma cobertura enviesada desses temas de política internacional, a gente não acaba falando sobre a gravidade e sobre o fato de que isso constitui um crime de guerra. Como não há evidências de que o programa nuclear iraniano tenha caráter militar, quando um país assassina cientistas envolvidos nesses programas, eles estão cometendo um crime de guerra, algo que Israel está muito acostumado a fazer em várias regiões do mundo. Mas, infelizmente, a gente normaliza esse tipo de situação ao invés de apontar a gravidade desse tema, que poderia, inclusive, um dia atingir até mesmo um país como o Brasil, que também tem um programa nuclear de caráter pacífico e, obviamente, a gente não gostaria que o nosso país, que os nossos cientistas fossem assassinados por algum tipo de denúncia inconsequente por parte de outro país. Nesse ponto, inclusive, é muito importante que a gente fale sobre outra questão. Agora, já há sinalização dentro do Irã de que não vai mais haver cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Os iranianos estão considerando que os técnicos que trabalham nessa agência, que fazem vistorias nas unidades nucleares do Irã, que na verdade essas pessoas estão colaborando com o Ocidente, estão vendendo informações sobre aspectos técnicos e localização que facilitariam ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então o que a gente vê é que, para quem é contra a proliferação nuclear, o mundo que a gente está vivendo agora, ele é pior do que era antes desses ataques. Porque, na verdade, quando um país sofre um ataque dessas proporções, a tendência não é que ele abra mão do seu programa nuclear, mas a tendência é que ele passe a transformar um programa nuclear até então pacífico e civil em um programa nuclear militar. Ou seja, as chances de que o Irã venha a desenvolver bombas atômicas agora são maiores do que elas eram anteriormente. Inclusive, o Irã está pagando um preço muito caro por ainda não ter desenvolvido bombas atômicas. E é interessante a gente falar sobre isso fazendo uma comparação com outros 3 países que tiveram programas nucleares e que seguiram caminhos alternativos. Eu falo aqui da Líbia, de Muammar Gaddafi, eu falo do Iraque, de Saddam Hussein, e falo também da Coreia do Norte, de Kim Jong-un. O Iraque, de Saddam Hussein, tinha um programa nuclear no final dos anos 70, início dos anos 80, mas esse programa acabou sendo destruído pelo Estado de Israel e Saddam desistiu de efetivamente de desenvolver bombas atômicas no seu país. 2 décadas depois, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, que alegavam que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E aqui, veja um ponto curioso, porque o Iraque, de fato, havia tido essas armas, mas ele as obteve pela ajuda do Ocidente, ou seja, o Ocidente vendeu essas armas de destruição em massa para o Iraque. Depois dos anos 90, o Iraque destruiu essas armas. Mesmo assim, o Iraque foi invadido e Saddam Hussein foi capturado e executado pelo novo governo do país. Então, temos um caso de um país que desistiu do seu programa nuclear e o seu líder, o seu presidente, o seu ditador, acabou sendo morto. Uma realidade muito semelhante aconteceu na Líbia. A Líbia teve um programa nuclear clandestino também durante muito tempo, mas nos anos 2000, o Muammar Gaddafi decidiu abdicar por completo do seu programa nuclear, apostando que uma cooperação com o Ocidente seria o melhor caminho para a manutenção do seu governo. Entretanto, em 2011, no contexto de Primavera Árabe, bombardeios da OTAN fizeram com que o governo do Muammar Gaddafi caísse e ele, inclusive, fosse morto nesse cenário.
Um caminho completamente diferente foi seguido pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte, nos anos 90, vendo que não tinha mais a parceria da União Soviética, decidiu sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear e investir maciçamente num programa para o desenvolvimento de bombas atômicas. E, de fato, a Coreia do Norte foi mencionada junto com o Irã, com o Iraque, com a Síria como um membro do eixo do mal por George Bush, lá no início do seu governo, mas apostou que a melhor forma de ela ficar segura diante desse cenário hostil era se ela tivesse bombas atômicas. E realmente, em 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear, ao qual se seguiram outros 5 testes, sendo o último em 2017. E desde então, o que a gente vê é que, por mais que possam acontecer ameaças contra o governo norte-coreano, a realidade é que hoje em dia ninguém se atreveria a invadir a Coreia do Norte, justamente porque há um temor das consequências que uma invasão dessas poderia proporcionar. Pouco antes de morrer, um grande teórico das relações internacionais chamado Kenneth Waltz chegou a argumentar que o Irã deveria trilhar o mesmo caminho que a Coreia do Norte havia percorrido nos últimos anos. E é importante falar sobre isso porque o Kenneth Waltz não era minimamente um sujeito simpático ao governo do Irã, mas ele apenas se preocupava com a paz no Oriente Médio e com o equilíbrio de poder. E ele considerou que, como Israel já tinha bombas atômicas, seria interessante que o Irã também desenvolvesse o seu arsenal nuclear, porque essa seria uma forma de equilibrar a disputa entre os dois e de evitar um conflito militar entre ambos. Ele argumentava que era isso que havia acontecido na Península Coreana. Depois que a Coreia do Norte efetivamente realizou seus primeiros testes nucleares, ninguém mais cogitou seriamente uma invasão ao país. E então, Waltz defendia que se o Irã seguisse por esse caminho, haveria uma chance maior de ele não ser atacado e de manter uma paz, ainda que uma paz não exatamente harmoniosa, mas pelo menos uma ausência de guerra no Oriente Médio. À luz de todo exposto, a gente pode concluir que se há um vencedor nesse conflito, esse vencedor, sem dúvida, é o Irã. Israel e Estados Unidos não conseguiram atingir os seus 2 objetivos estratégicos e o Irã não apenas conseguiu evitar que o seu inimigo realizasse esse feito, mas também provou que tem uma capacidade ofensiva muito interessante. O Irã conseguiu demonstrar que os seus mísseis de fato conseguem cruzar todos esses países que o separam de Israel e conseguem atingir alvos com uma precisão muito significativa. Por mais que o governo israelense tenha estabelecido uma censura para a sua população não divulgar as imagens dos mísseis iranianos chegando em Israel, a gente conseguiu ver que eles tiveram sucesso e que eles causaram pânico na população israelense, que foi, em determinado momento, inclusive, impedida de viajar para o exterior, porque o governo israelense temia que houvesse uma fuga em massa da população do país. Entretanto, e aqui eu retomo o ponto que eu mencionei lá no início do vídeo, há um porém importante. Embora a gente possa considerar que o Irã venceu essa curta guerra, mesmo assim, Estados Unidos e Israel provaram que conseguem fazer ataques muito importantes, significativos, que prejudicam os iranianos de forma bastante significativa. Por conta disso, então, embora se a gente possa afirmar que essa etapa foi vencida pelos iranianos, é óbvio que tanto Estados Unidos quanto Israel vão buscar se reagrupar e procurar novas maneiras para conseguir vencer os iranianos, para conseguir atingir os objetivos, o que não aconteceu dessa vez. Se, por um lado, o Irã conseguiu demonstrar que tem uma boa capacidade de lançamento de mísseis que atingem com precisão os seus alvos, ao mesmo tempo, o Irã também mostrou que ainda está muito atrás em termos de aviação, em termos de sistemas antiaéreos e também na guerra eletrônica. A realidade é que se o Irã quiser evitar que haja novos ataques dos Estados Unidos ou de Israel, o Irã precisa desenvolver capacidades de dissuasão. Essas capacidades, evidentemente, poderiam ser por meio de uma bomba nuclear ou por meios não nucleares, caso o Irã consiga justamente avançar nesses setores que eu acabei de mencionar. Se o Irã tiver esse objetivo em vista, sem dúvida seria necessário buscar a parceria da China e da Rússia para que o Irã desenvolva essas capacidades. E a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, porque a Rússia está envolvida num conflito militar de grandes proporções, de modo que ela dificilmente poderia contribuir muito com o Irã no curto prazo, e ao mesmo tempo a gente sabe que a China também tem muitas reticências, tem muita cautela na hora de intervir diretamente no conflito no Oriente Médio. Mesmo assim, se os iranianos não obtiverem essa parceria, é muito difícil que eles consigam avançar na aviação civil, nas baterias antiaéreas e na guerra eletrônica, e caso isso não aconteça, eles vão estar muito
muito vulneráveis a um novo ataque dos Estados Unidos e de Israel. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez agradeço a todos vocês que chegaram até o final. Peço que se inscrevam, que deem like, que façam comentários. Tudo isso é muito importante para que a plataforma identifique que vocês gostaram do conteúdo que eu produzo aqui e para que ela republique isso para vocês e para outras pessoas.